Oi, gente, imagino que vocês estão pensando, opa, tem professora nova hoje aqui no canal. É só por uns dias, depois a gente volta aí os cachinhos tudo outra vez. Mas enfim, o nosso estudo, a nossa designação da semana do Vem Segue-me foi terceiro NEF, dos capítulos 20 até o 26. E que tem como título Vós sois os filhos do convênio. Então, eu gostaria de começar a gente fazendo uma reflexão sobre o que falou o Helder Bednar. Ele falou o seguinte, que todos nós temos uma profissão, todos nós temos aí os nossos hobbies, os nossos gostos. Pode ser que alguém goste muito de arte, goste muito de atletismo, mas apesar de todas as coisas que nós gostamos, ou de uma profissão que exerçamos, isso não é verdadeiramente o que nos define. E aí ele fala algo aí super importante. Ele diz que o que nos define é que nós somos filhos espirituais de Deus. Nós somos parte do seu povo do convênio. Olha que lindo, né? Saber disso. E aí tem muito mais que ver com a nossa origem, com a nossa identidade. Então, quando as pessoas nos perguntam, quem é você, né? Quem somos nós? Eu poderia dizer, eu sou professora, eu sou escritora, eu sou mãe, eu gosto disso, eu gosto daquilo, mas isso não é o que nos define. O que nos define verdadeiramente é que nós somos filhos espirituais de Deus. Então é muito além das características ou atributos que nós adquirimos na nossa experiência mortal. E o Salvador, ele ensinou exatamente isso para os nefitas. Ele lembrou para os nefitas quem eles eram. Ele falou do povo do convênio do Senhor. Então nós sabemos que através do batismo nós também nos tornamos parte desse povo do convênio. Então esse povo do convênio, o povo de Israel, na verdade, né, os filhos de Abraão, não é algo longe de nós. Porque à medida que eu aceito e que eu me batizo, eu começo a fazer parte desse povo do convênio. Essa parte por adoção. Então nós sabemos que temos aí povo do convênio em diferentes lugares do mundo. E o que tem em comum esse povo? Aceitaram fazer esses convênios com o Senhor. O Salvador, ele falou sobre uma obra grande e maravilhosa, né, que aconteceria nos últimos dias. Então, nesse momento, ele fala para os nefitas a importância de examinar as Escrituras, de examinar as palavras dos profetas. Ele fala a importância de examinar e que são grandes as palavras de Isaías. E por que ele fala isso? Vamos pensar, né? Por que eu preciso examinar as Escrituras? Não é só ler aquela lidinha, mas realmente examinar as Escrituras. O Helder Bednar, né, que é uma autoridade geral emérita, ele disse uma coisa muito interessante. Ele falou que quando nós começamos a ler as Escrituras, nós nos aproximamos mais do Salvador. E ao nos aproximarmos mais do Salvador, vamos sentir mais o desejo de obedecer. E ao sentir esse desejo de obedecer, isso vai nos levar a uma vida mais justa. Ele também falou, né, sobre o poder que nós vamos adquirir de resistir às tentações, porque estaremos fortalecidos, investidos pelo poder das Escrituras. E ele falou também, que eu achei muito interessante, sobre a tristeza, né? Ele fala aqui, as feridas espirituais são curadas. Então, olha que promessa. Se nós examinarmos as Escrituras, nossas feridas espirituais serão curadas. Então, significa que quando eu estiver lá extremamente triste, quando parecer que nada tem solução, eu tenho aquele buraco, aquela ferida enorme, né? Seja causada aí por uma
depressão, pela falta de perdão, né, pelo remorso. Essas feridas espirituais, elas poderão ser curadas ao examinar as Escrituras. É uma promessa maravilhosa que nós temos aí. E porque ele falava especificamente das palavras de Isaías, nós precisamos lembrar, né, que o profeta Isaías, ele foi um profeta que ele profetizou especificamente para o nosso tempo, para a nossa época. E muitas das suas profecias, elas foram cumpridas. E outras serão cumpridas no nosso tempo. E nós seremos uma testemunha de tantos desses adventos que profetizou o profeta Isaías. Então, uma das coisas que profetizou o profeta Isaías foi sobre o nascimento de Cristo. E como, né, esse menino viria ao mundo, como esse Deus viria ao mundo. Essa foi uma escritura que se cumpriu. Ele profetiza a respeito da restauração do Evangelho. E que maravilhoso viver nessa época e saber que o verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo foi restaurado. Ele profetiza ainda sobre Joseph. Olha, o Senhor sabia os dias de Joseph e o Senhor o protegia. O Senhor o tinha nas suas mãos. Ele profetizou sobre Joseph. Assim como ele profetiza sobre a coligação de Israel, sobre o Evangelho sendo pregado aos gentios e como foi importante aí a restauração do Evangelho e a missão do profeta Joseph para o cumprimento dessa profecia. Ele também vai profetizar muitas coisas, como o retorno do Salvador, a segunda vinda e como o milênio. Então, quer escrito mais específico, né, do que esse para a nossa época? Então nós precisamos realmente nos atentar às palavras de Isaías. O profeta também nos falou na última conferência sobre estudarmos sobre a coligação de Israel. Então esse é o momento, né, de pensarmos, por que será que está nos pedindo isso? Então que o Senhor nos ajude a que a gente tenha força e ânimo, vontade para realmente examinar as Escrituras e aprender com elas e observar todos os sinais e tudo que está sendo ensinado. Então, nesse momento, o Salvador fala para os nefitas sobre as palavras de Isaías. Ele também fala, o que é muito interessante, sobre a importância de manter os registros. Tem um certo momento que ele chama Nefe e ele pede os registros. E eu fico imaginando a situação de Nefe levando, gente, todas as placas de latão, que não eram poucas. Imagina a multidão. O Salvador sabia tudo que estava lá escrito, né? Mas ele fez questão de pedir, olha, me traz os registros. E quando Nefe vai lá e leva os registros, ora, Nefe era o profeta lá na época, o Salvador fala assim para ele, escuta, não foi escrita as palavras do profeta Samuel, quando ele fala a respeito da ressurreição dos santos. E aí Nefe lembra que realmente não. E aí o Senhor vai lá e ordena, né, como se fosse um puxãozinho de orelha sutilmente, e diz para ele, olha, escreve as palavras do profeta Samuel, né, completa aí o registro. O que não era uma tarefa fácil, porque a gente sabe que os espaços nas placas de latão eram poucos e muitas vezes cabia à pessoa que registrava decidir o que seria mais importante. Mas nesse momento o Salvador estava dizendo para ele, olha, acrescenta as palavras de Samuel sobre a ressurreição e dos mortos. Então, a gente pode pensar também a importância que tem esses registros na nossa vida, de registrarmos as coisas importantes e mantermos registros familiares. Porque através de registros é um documento, né? São os registros que podem aí assegurar a completa compreensão de um povo, de uma época. E nós sabemos que esses registros seriam utilizados para gerações futuras. Uma outra coisa muito interessante que eu achei é que o Salvador diz assim, acrescenta nesses registros as palavras de Malaquias. Então vamos pensar um pouquinho, Malaquias estava lá em Jerusalém. Ele foi um profeta que estava lá profetizando 200 anos depois que Leí havia saído de Jerusalém. Então, esse povo que veio para as Américas não teve contato com as palavras de Malaquias. E ao não ter contato, eles não tiveram conhecimento. Então o Senhor vai lá e pede para que ele registre as palavras de Malaquias. E nas palavras de Malaquias, a gente sabe que tem coisas importantíssimas.
Por exemplo, quando ele fala sobre a visita de Elias. Então, quando ele fala sobre essa visita de Elias, nós sabemos que o mundo ainda está esperando essa visita, que os judeus aguardam ansiosamente esse dia. Mas para nós, santos dos últimos dias, nós sabemos que essa profecia já foi cumprida. E que essa visita, esse retorno de Elias, ele foi feito. E ele foi feito em visitação no templo de Kirtland, em 1836, para Joseph Smith, quando ele recebeu as chaves aí do poder do selamento. Então, nós já sabemos que essa profecia foi cumprida. E quem quiser ler mais sobre essa profecia, está lá registrada em Doutrina e Convênio 110. Então, olha como são maravilhosas as palavras dos profetas e o que o Senhor está tentando nos ensinar e dizer quando Ele pede para que examinemos essas palavras. Outra coisa muito importante no livro de Malaquias é quando ele fala a respeito do dízimo, né? E ele fala exatamente, roubará o homem a Deus? Né? Em que te roubamos? E aí ele diz, nos dízimos e nas ofertas alçadas. Né? E essa escritura tão conhecida, tão familiar para nós hoje, nos fala exatamente sobre bênçãos e sobre abrir as janelas do céu. O dízimo é sempre um tema que me toca muito, porque eu sei, né, que é um tema que a gente precisa adquirir um testemunho, e esse testemunho vem por experiência, como está em João 7,17. Né? Faça e depois saberá. Então, muitas vezes na minha vida, eu tive muitas experiências com o dízimo, e foram muito significativas, e foram as experiências que me ajudaram a ter um testemunho sagrado, né, desse princípio. E por que eu digo isso? Né? Eu tive diferentes fases na vida, e eu lembro especificamente quando eu era recém-casada, ainda estudante, com uma filhinha pequena, e que nós ganhávamos muito pouco. Eu fazia um estágio na época na Folha de São Paulo, e vocês já sabem como é, né? Vida de estagiária. E nós ganhávamos muito pouco, e era muito difícil quando chegava ali o final do mês, a gente começava a fazer as contas de fralda, de leite, de aluguel, de tantas coisas para pagar, que todo mundo sabe, né, como é para manter uma casa. Era sempre muito difícil a gente pagar o dízimo. Era sempre um sacrifício muito grande. E eu lembro que uma noite uns amigos nossos nos convidaram para jantar. E quando nós chegamos na casa deles, eles estavam muito, muito felizes. O marido disse assim para a gente, olha, acabei de mudar de emprego e eu vou receber R$ 1.200. E nós ficamos, claro, muito felizes por aquela conquista. Mas aí vem o homem natural, né? Quando eu cheguei em casa, eu comecei a pensar, poxa vida, R$ 1.200 é mais do que o dobro do que nós ganhamos. E eu lembro que eu fiz uma oração ao Senhor e gente, eu fiz uma oração e foi bem assim a minha oração. Senhor, é fácil pagar o dízimo com R$ 1.200. Eu queria ganhar R$ 1.200. Eu tenho certeza que não seria difícil na hora que eu tivesse que estar escrevendo lá a papeleta. Gente, eu me envergonho de dizer isso, né? Mas, curiosamente, quando eu fui trabalhar no outro dia, eu trabalhava na Folha, eu escutei um amigo falando no corredor para uma outra amiga. Olha, a Editora Globo abriu uma nova revista, né? Está lançando uma nova revista e vai precisar de gente. E ele estava falando isso e eu fiquei pensando, poxa vida, eu vou mandar um currículo. Né? E aí eu liguei na Editora Globo, consegui o telefone naquela época, consegui ver que área estava precisando de gente, consegui o telefone da chefe do setor, falei com ela, mandei meu currículo, naquela época era por fax, né? Mandei meu currículo, depois ela me chamou para uma entrevista. Bom, para finalizar a história, pouco tempo depois aí, com todo o processo seletivo, eu fui contratada. E o meu salário passou a ser R$ 1.285. Com a promessa que 3 meses depois, esse salário seria
aumentado mais R$ 100 depois daquele período de experiência. Aí eu vou tirar o óculos aqui que embaçou. Mas então, o que eu ia dizer para vocês? O Senhor ouviu tanto a minha oração que agora eu tinha um salário, não só de R$ 1.200, mas 1.285 e que depois passaria a ser 1.385. E o que aconteceu? O que aconteceu foi que nós ganhávamos mais, começamos a gastar mais. E quando chegou na hora de pagar o dízimo, o que nós sentimos? A mesma dificuldade. O que eu aprendi com essa lição e com essa história? Que não importa, você pode ganhar muito pouco, um salário mínimo. Na hora que você for pagar o dízimo, talvez isso seja difícil para você porque você ganha muito pouco. Mas se você ganhar mais ou se você ganhar muito, na hora que você vai pagar o dízimo, pode vir aquele sentimento, nossa, quanto dinheiro, eu estou pagando muito. E aí talvez venha a tentação de dizer, não vou pagar 10%, vou pagar 5%, vou pagar 2%. Mas não é isso que o Senhor quer de nós. O Senhor quer que paguemos 10%, sendo rico, sendo pobre, seja qual for o nosso salário. O que é que eu aprendi? Que o dízimo ele vai muito mais, ele vai além da nossa disposição, ele é um ato de fé. Só quando nós realmente pagamos esse dízimo e esquecemos todas as outras coisas, nós vamos adquirir um testemunho dele. Então não está atrelado ao salário, a quanto eu ganho, mas a minha disposição de obedecer, a fé que eu vou exercer. Então eu sou muito grata por essa experiência na minha vida, porque aí eu percebi que não importava quanto eu ganhasse, mas era um mandamento e eu precisava fazer. E eu tive muitos testemunhos que me ajudaram a compreender esse mandamento, a adquirir um testemunho dele. E eu sou imensamente grata por isso. Então, nós estamos aqui nessa terra para aprender. E aprender por experiências, né? Adquirir experiência, ser provados. E uma das maneiras de adquirir experiência é através da obediência. Obediência aos mandamentos é fazer. E o Senhor vai nos abençoar. Todos esses capítulos, eles são maravilhosos, nos ensinam coisas maravilhosas, nos alertam, né, do nosso papel, do nosso significado, da nossa origem, a lembrar quem somos. O nosso objetivo, que estamos na Terra, é esse, é coligar Israel, é ajudar outras pessoas a conhecerem a importância desse Evangelho. Ele fala sobre alargar as cordas, né, sobre fortalecer as estacas. Então, essas estacas de Sião que hoje estão espalhadas pelo mundo todo, nós podemos ajudar. A maneira que nós fortalecemos o irmão através da ministração, à medida que nós falamos do Evangelho, que nós testificamos de Cristo. Então, que nós, né, possamos lembrar que nós somos o povo do convênio, somos um povo abençoado e estamos presenciando esses últimos dias, as palavras de Isaías, e temos o privilégio de poder testificar disso. Uma boa semana, que nunca esqueçamos quem nós realmente somos, qual o nosso real valor. Como foi dito, né? Nós somos as joias do Senhor. Então, que a nossa luz brilhe. Obrigada.